Romanos 12, Igreja Cristã. Servir a Deus, servindo ao próximo. E você vai abrir a sua Bíblia enquanto as crianças estão saindo, no livro de Provérbios, uma leitura que nós fizemos esta semana, Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4. Nós vamos meditar em todo o capítulo, mas hoje, aqui nesse primeiro momento, vamos ler apenas o verso 18 e 19, porque são os versículos que vão direcionar a nossa reflexão nesta noite. Provérbios capítulo 4, versículos 18 e 19. Durante a ministração, mantenha a sua Bíblia aberta no texto. Os que encontraram, digam amém. Muito bem, o texto diz assim, eu vou ler na Almeida, revista e atualizada. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua palavra ministrada a nós nesta noite. Te pedimos, Deus Santo, que o Senhor possa falar conosco, em nome de Jesus. Tu conheces muito bem as nossas necessidades, as lutas que temos enfrentado, e o Senhor é poderoso para nos ministrar nesta noite mais uma vez. Te pedimos que todo impedimento entre nós e o Senhor seja removido, e que a tua palavra corra livremente aos nossos corações, e também contemplando, ó Deus, as nossas necessidades internas, que ela seja uma resposta para cada uma delas, em nome de Jesus. Te pedimos, como temos feito sempre, que o Senhor restrinja o maligno, que o Senhor repreenda Satanás, e que ele não tenha nenhum poder sobre o teu povo, sobre as nossas vidas, concedendo-nos a graça de ouvir diretamente do Senhor. Essa é a nossa súplica, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nesse dia de hoje, tão importante para nós como igreja, nós queremos meditar um pouquinho sobre o nosso chamado como igreja. O nosso chamado como igreja. E, como já tem sido amplamente dito, e as muitas imagens que nós assistimos hoje, elas já denunciaram que nós estamos completando 4 anos de vida. Portanto, é o 4º aniversário de nossa igreja. E eu creio que esse aniversário e essa mensagem que nós vamos estar refletindo hoje, vem para todos nós como um alerta, como igreja que nós somos. Mas, acima de tudo, eu creio que esse texto de Provérbios 4, que a igreja leu esta semana, é uma palavra profética para nós como igreja. Amém? Como toda palavra de Deus deve ser. Uma palavra profética para nós como igreja. É a vontade de Deus, eu creio, para cada um que está aqui nesta noite. Cada um individualmente. E também para nós coletivamente. Aqui nesse texto de Provérbios 4, Salomão, o autor dele, nos fala sobre o caminho da sabedoria e ele também nos fala das veredas da retidão. Ele nos mostra quão importantes essas veredas são. Afinal, quando nós andamos nelas, diz o texto em Provérbios 4,
que os nossos pés não se embaraçam. Mas ele faz uma advertência muito importante. Ele nos diz, não entres, versículo 14, não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho do mal, ou dos maus. Então, nós devemos observar que neste conselho do Senhor, nós temos um aspecto positivo e temos também um aspecto negativo. Bem, o aspecto positivo, ele está presente em todo o capítulo 4. Se você olhar no versículo 1, ele diz, estai atentos, retenha, guarda, versículo 4. No versículo 5 ele diz, adquire. No 8, estima. No 10º verso, ouve. No 21º, guarda-os. E no 26º, pondera. Tudo isso configura um aspecto positivo do conselho que nós temos aqui em Provérbios 4. Mas há também um aspecto negativo embutido no texto. E nós lemos no versículo 5, não te esqueças, não te apartes. Versículo 14, não entres na vereda dos perversos. Versículo 15, evita-o, desvia-te. E finalmente no verso 24, desvia de ti. Agora, nós devemos nos perguntar nessa noite, por que o conselho de Salomão, e nesse caso, o conselho divino, ele é tão abrangente? Por que ele é tão abrangente, tratando tanto de questões positivas, de assertivas positivas, quanto também de negativas? Eu penso que é porque a verdadeira sabedoria consiste em trabalhar mais e mais para adquirirmos ela. Veja o versículo 7. Na Almeida Revista e Atualizada nós lemos, o princípio da sabedoria é, adquire sabedoria. Isso significa que ninguém que tem sabedoria se contenta com a sabedoria que possui, com a sabedoria que tem. Essa pessoa que é sábia é um tipo de pessoa que está sempre buscando adquirir mais e mais sabedoria. Porque ele não está contente com aquilo que ele recebeu e ele tem um endosso bíblico. Ele tem um reforço bíblico para continuar agindo desta forma. E a sabedoria, do ponto de vista da palavra de Deus, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, ela consiste em andar no caminho que o Senhor nos ordenou. Ela consiste em seguir nesse caminho, como diz o nosso texto no versículo 27, sem nos desviar, sem nos declinar, nem para a direita, nem para a esquerda, e sendo capazes de retirar o nosso pé do mal, esteja o mal onde estiver. É nisso, sinteticamente, que consiste a sabedoria de Deus, que uma vez adquirida, a pessoa vai querer sempre adquirir mais. Não pense você que a sabedoria é só na leitura de livros, ou só na aquisição de conhecimento. Não, a verdadeira sabedoria, segundo a Bíblia, significa conhecer e entender o caminho que o Senhor ordenou, sem nos inclinarmos para a direita ou para a esquerda e sem colocar o nosso pé no mal. O que o autor sagrado, meus queridos amigos e irmãos, ele tem em mente, fica muito claro aqui no capítulo 4, é a guarda do coração. Olha lá no versículo 23, porque ele vai nos dizer que sobre tudo que se deve guardar, nós devemos guardar o quê? O nosso coração, porque dele procedem, diz o texto bíblico, as fontes da vida. Então, enquanto os perversos, olhando aí para o capítulo 4 de Provérbios, não conseguem viver a sua vida terrena sem cogitar o mal, isso está claro no versículo 16 e 17, os justos, os discípulos de Jesus Cristo,
são pessoas diferentes. Eles vão ter uma atitude diferente, eles vão ter um caráter diferente, eles têm um chamado. Deus os chamou para algo diferente. E eu repito aqui, nós como igreja local, Romanos 12, igreja cristã, nós temos esse chamado. Deus nos deu esse chamado. Veja que, como nós lemos nos primeiros 2 versos do capítulo 4, o texto está nos falando aqui do caráter de filhos que amam o seu pai. No nosso caso, o nosso Pai Celestial. De pessoas que ouvem com atenção a instrução do seu Pai Celestial. Que estão atentos à boa doutrina que Deus está sempre querendo nos ensinar por meio da sua palavra e que, portanto, vão se apegar a ela sem abrir mão dela de forma nenhuma. Eu sempre digo que o povo de Deus é um povo que ama a Bíblia, que vai ter as Escrituras sempre em alta estima, que fará a leitura diária das Escrituras o tempo todo, que estará sempre aberto ao conselho bíblico para a sua própria vida. Queridos amigos e irmãos, eu creio que nós somos chamados a seguir o caminho de Deus apontado pela Bíblia. Amém? Eu creio, não tenho dúvida. Salomão vai usar de símiles para nos dar uma compreensão mais exata do que ele quer nos ensinar aqui. Então, em primeiríssimo lugar, e com a sua Bíblia ainda aberta, eu penso que nós, igreja, que estamos completando 4 anos hoje, estamos celebrando no dia de hoje, embora o nosso aniversário como igreja foi no dia 10 passado, nós somos chamados, em primeiro lugar, a trilhar um caminho. E como eu já, de certa forma, antecipei, na sabedoria judaica nós lemos com frequência a metáfora da vida como sendo um caminho, como sendo uma vereda. A Escritura vai comparar a sua vida, a minha vida, como sendo um caminho, como sendo uma vereda. E é por isso que o texto, olha aí na sua Bíblia, nos diz: a vereda dos justos é como? Depois ele vai dizer, o caminho dos perversos é como? Ele está fazendo comparações. E vejam os irmãos, irmãs e amigos que estão aqui conosco nesta noite, que a vereda dos justos e o caminho dos perversos são antagônicos. Eles não combinam, uma coisa não combina com a outra. E como igreja, nós somos chamados a seguir pela vereda estreita dos justos. Esse é o seu chamado. Também é o meu e é o nosso, como igreja de Cristo Jesus aqui na terra. Esse caminho é um caminho marcado por uma luz que nós poderíamos dizer crescente. Você observa, por dedução da comparação usada por Salomão, que o justo começa a caminhada dele nas trevas. Por quê? Porque todos nós nascemos em pecado. E nós éramos, segundo o apóstolo Paulo, por natureza, filhos da ira. Mas o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo para nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o seu reino de luz, para o reino do Filho do seu amor. Então, em nossas costas, o que há? Trevas, porque é de lá que a gente vem. Mas adiante de nós há luz, e é uma luz crescente. Meus queridos amigos, isso é bem diferente do caminho dos perversos, porque Salomão, cheio do Espírito Santo, nos diz que o caminho dos perversos é como a escuridão. Ou seja, as trevas estão em toda parte. Ele vem das trevas e caminha para trevas ainda mais espessas, ainda mais densas. Nesse caminho não há luz, não há perspectiva de luz no horizonte. As trevas reinam neste caminho e com elas reina também o terror. É isso que a Bíblia nos diz. Mas, além de sermos chamados
para trilhar esse caminho, essa vereda dos justos, nós também somos chamados para brilhar mais e evitar os tropeços. Observem que o justo, a vida dele, a sina dele, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Eu vou falar e vocês vão repetir em uníssono, tá? A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando. Ou seja, é algo que vai crescendo. E com isso eu gostaria de dizer, irmãos, sem nenhum receio, nenhum temor, que nós, como igreja, estamos destinados a brilhar cada dia mais. Amém? Com o detalhe de que essa luz que brilha em nós, ela não é nossa própria. Esta luz é a luz do Senhor. E nesse caso, nós estaremos sempre apenas refletindo essa luz bendita que nos ilumina. E por que é que essa luz brilha mais e mais? É uma pergunta que talvez alguns de vocês possam fazer. Eu entendo que a luz que brilha mais e mais na vida do justo, isso acontece por causa da comunhão com o Senhor. Ela é o resultado de um relacionamento destas pessoas com Deus. Porque, como diz a Escritura, se nós andarmos na luz como Ele na luz está, o sangue de seu Filho nos purifica de todo pecado. Ou seja, quanto mais próximos, quanto mais íntimos nós andamos do Senhor, mais a sua luz é refletida em nós. E aqui está a explicação, porque algumas pessoas que se dizem cristãs não têm luz nenhuma. Por que é que não tem luz nenhuma? Porque não há comunhão. Porque não há intimidade com Deus. Então não há luz a refulgir, não há luz a refletir, não há luz a brilhar. O fato de nós brilharmos com a luz de Jesus não é motivo para nós de soberba de forma nenhuma, mas é motivo sim de uma alegria humilde, de uma gratidão pelo que Deus fez, de uma gratidão pelo que Deus está fazendo, de uma gratidão pelo que Deus fará em nossas vidas, e enquanto isso a sua luz vai se intensificando nas nossas vidas. Glória a Deus por isso. Na medida em que nós caminhamos, a luz de Jesus vai brilhando e intensificando, é uma realidade crescente, como eu disse, nas nossas vidas. E nós seguimos para ela mais e mais sorrindo, dando um sorriso e glorificando a Deus pelo seu cuidado para conosco. Queridos irmãos, nós somos, na nossa caminhada, como aqueles empregados que usam uma roupa muito bonita numa festa. Eu não sei se vocês já foram em uma festa muito chique, em que vocês viram os empregados muito bem vestidos. Ocorre que todo mundo ali sabe que aquelas roupas não são do empregado. Elas são do patrão. É o patrão quem vestiu aqueles empregados e que os fez ficarem bonitos, que os fez ficarem elegantes. Tudo que os empregados têm pertence ao dono da casa. Este é o nosso caso. Tudo que nós temos, e toda essa luz, e toda essa glória que brilha nas nossas vidas, ela não é resultado de nenhum mérito nosso, ela é fruto da graça de Deus, e nós usufruímos dessas bênçãos, porque Deus tem nos abençoado, porque Ele é o dono de todas as coisas, e nós o exaltamos, nós glorificamos o Seu nome. Amém? Então, como igreja do Senhor Jesus Cristo, eu quero reafirmar aqui, nós estamos destinados a brilhar a cada dia mais e mais. Agora, nós recebemos tudo isso como um presente dado por Deus, como uma concessão que Ele faz a nós até aquele dia glorioso, quando nós vamos nos apresentar diante dEle. Enquanto isso, Deus nos faz concessões. Enquanto isso, Ele nos concede a sua graça. Mas alguém pode perguntar, e do outro lado?
O que há lá? A Bíblia nos diz que do outro lado há tropeços. Infelizmente, como nós aprendemos na carta de Tiago à igreja, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Tiago capítulo 3, versículo 2. Mas o tropeço aqui, que Salomão está se referindo, na vida do perverso, ele é algo generalizado. Ele é algo que está arraigado na vida das pessoas. Ele é algo tão automático, diz o texto, no versículo 19, que as pessoas tropeçam e nem sabem que estão tropeçando. É algo comum, que faz parte da vida destas pessoas. Veja que isso contrasta com o caminho da sabedoria, que é o caminho, que é o estilo de vida apontado pelo Senhor. E nesse caminho, o caminho da sabedoria, o caminho apontado pelo Senhor Jesus Cristo, nele não há de forma alguma tropeços. Por quê? Porque esse é um caminho reto. Esse é um caminho reto. Você trilha por ele sem medo de tropeçar. Assim como nós tropeçamos no escuro, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, comigo muitas vezes. A luz está apagada, ou então eu estou em um lugar onde eu não sei onde é o interruptor, e aí até que você encontra o interruptor, você tropeça, e algumas vezes até cai. Da mesma forma, nós tropeçamos quando andamos longe de Deus. Andar longe de Deus só pode levar o ser humano aos tropeços, só pode levar o ser humano às feridas, às quedas, aos afundamentos na vida pessoal. Eu imagino que ninguém aqui quer afundar. Eu imagino que ninguém aqui quer viver tropeçando ao longo da sua vida. Se você não quer, aproxime-se de Jesus. Se você já está andando com Ele, aproxime-se ainda mais dEle. Porque quanto mais próximo você estiver dEle, mais iluminado será o seu caminho. Amém? Essa é a proposta de Deus para as nossas vidas. E um dos tropeços mais comuns que acontecem com as pessoas, isso segundo Tiago no Novo Testamento, é o tropeço no falar. Porque segundo Tiago, se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito. Por isso, Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos diz aqui claramente sobre o cuidado que nós devemos ter ao usar os nossos sentidos, tanto com a boca, quanto com os olhos, quanto com os nossos pés também. Veja os versículos 24 a 27. Olhe na sua Bíblia novamente. Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos, sejam retos. Então, irmãos, fica muito claro aqui, que as pessoas que tropeçam com os pés, com a boca e também com os olhos, elas muitas vezes o fazem porque a comunhão com Deus está prejudicada de alguma forma. E é por isso que nós devemos nos desviar da falsidade dos lábios. E todo mundo sabe o que isso significa aqui. Falar falsamente, dizer alguma inverdade. Nós precisamos nos desviar desta falsidade, nós precisamos ter um olhar direito, segundo o texto bíblico, ou seja, nós devemos manter o nosso olhar no caminho da sabedoria, que é uma personificação do Senhor Jesus Cristo. Os nossos olhos devem estar sempre sendo colocados nele, amém? É nele que nós devemos olhar, mas também devemos ponderar sobre onde nós temos colocado os nossos pés, quais têm sido as veredas por onde nós temos pisado. Isso significa que não basta olhar para o caminho, não basta apenas conhecer o caminho,
é preciso andar neste caminho, porque o apóstolo João nos diz que devemos andar como ele andou. Este é o nosso chamado. Andar como ele andou. E tudo isso para evitar os tropeços. Mas o reino das trevas, no reino das trevas, tudo isso é muito normal. Por exemplo, é muito normal as pessoas proferirem palavrões, dizerem todo dia palavras chulas. É muito normal as falas debochadas. É muito normal as murmurações sem fim, o olhar malicioso, o olhar mal intencionado. É muito normal as pessoas colocarem os pés em lugares que não são de nenhum valor para suas almas. Os crentes em Cristo Jesus ponderam muito bem os lugares em que eles vão, os lugares em que eles visitam. Porque dependendo do lugar que nós colocamos a planta dos nossos pés, isso pode atrair uma série de problemas para nós. É verdade que o diabo tem trabalhado para fazer com que as pessoas acreditem que tudo isso é muito bom, que é prazeroso cair nas trevas, que é prazeroso viver nas trevas, e assim muitas pessoas, talvez a maioria das pessoas do mundo, têm mergulhado no pecado, e têm vivido uma vida como se não houvesse amanhã, como se não houvesse o dia da prestação de contas, o dia do juízo, como se não houvesse eternidade. Talvez seja por isso que a teoria da evolução ganhou tanto espaço no século passado. Hoje não mais. Ela vem sendo derrubada frontalmente, a credibilidade dela vem caindo gradativamente. Infelizmente, muitos professores de biologia ainda não conseguiram estudar o suficiente para perceber isso. Mas a teoria da evolução, ela ganhou espaço porque ela se tornou uma justificativa perfeita para uma vida de pecados. As pessoas fazem o que querem. E elas acreditam que um dia simplesmente vão morrer. Simplesmente vão desintegrar, vão deixar de existir. Outras pessoas no nosso tempo estão buscando ter experiências místicas e sensoriais, tentando tirar o máximo de, entre aspas, proveito deste mundo e desta vida. Só que há um problema, irmãos, em pessoas que estão querendo tirar o máximo de proveito desta vida. O problema é que o mundo em que nós vivemos está em decadência. E de tropeço em tropeço, o ser humano vai decaindo do lugar onde Deus planejou que ele estivesse. Ninguém pense aqui que o ser humano vai chegar ao fracasso final da noite para o dia. Normalmente, o fracasso de uma vida vem de tropeço em tropeço. Um tropeço aqui, outro tropeço ali, e esses tropeços todos somados vão afastando as pessoas do caminho, do propósito de Deus para as suas vidas. E é preciso lembrar que esse propósito de Deus é bom, é perfeito, é maravilhoso para todos nós. Amém? Mas nós também somos chamados, como igreja do Senhor, para seguirmos rumo ao dia perfeito. Você veja que no final da carreira do justo, ele vai se encontrar, se você está com a sua Bíblia aberta aí no texto que nós lemos, em um estado de completa luz, semelhante à luminosidade do dia a pleno sol. É assim que o crente em Cristo Jesus um dia vai se encontrar. Então nós podemos dizer, olhando para esse texto de Provérbios, que aquele dia será um dia perfeito, porque as trevas já terão ido das nossas vidas, as sombras já terão ido embora, as más interpretações da realidade já vão ter sido esclarecidas totalmente. Será o dia em que nós veremos que a fé em Cristo e a confiança na palavra de Deus vão ser simplesmente chamadas de realidade.
Um dia, a fé em Cristo e a confiança na palavra de Deus, ambas serão chamadas apenas de realidade. Eu creio que o Senhor nos destinou a isso também. Como igreja, Deus nos destinou ao dia. Deus nos destinou às obras do dia. Deus nos destinou à clareza. Deus nos destinou à transparência no nosso modo de vida. E é por isso que nós ouvimos aquela voz doce de Jesus, falando aos nossos corações: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele também disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então, quando nós ouvimos a voz de Jesus, só há uma reação para todos nós: é a reação de alegria. E nós vamos seguindo a luz de Jesus, até chegar ao dia perfeito. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu gostaria de concluir esta mensagem. Hoje nós estamos reunidos aqui na casa de Deus, celebrando o 4º aniversário da Romanos 12, Igreja Cristã. E eu gostaria que todos vocês se alegrassem conosco por essa festa, por esse dia tão feliz. Mas eu quero deixar 3 aplicações nesse dia festivo para todos nós, baseado em Provérbios capítulo 4. Em primeiro lugar, Deus nos chama a andar pelo caminho dos justos, pela fé em Cristo Jesus. Amém? Deus nos chama a abandonar o caminho dos perversos, porque pode muito bem ser que alguns dos que estão aqui nesta noite estejam trilhando o caminho dos perversos. Deus está te chamando a abandonar esse caminho. Eu quero apelar a todos para que sigam conosco neste caminho, porque ele é o caminho da vitória. Ele é o caminho da vitória, sem dúvida nenhuma. Em segundo lugar, Deus está nos chamando para brilhar em Jesus. E esse brilho não é um brilho estático, de uma luz que fica paradinha, não. É um brilho que vai aumentando a cada dia que passa. E eu gostaria que todos nós, com muita honestidade, muita sinceridade diante de Deus, víssemos as trevas e os tropeços que têm feito parte das nossas vidas. Deus está nos chamando a romper com as trevas. Deus está nos chamando a romper com os tropeços e a tornar-se o que Deus quer que nós nos tornemos. A nos tornarmos aquele tipo de pessoa que Deus deseja que nós nos tornemos. E finalmente, irmãos, eu quero encorajar a todos que são membros desta igreja, ou que estão visitando, e Deus está falando com você de alguma forma, a seguir para a luz. Mas isso significa deixar nas suas costas as trevas. Nós não podemos querer caminhar com Deus e conciliar com coisas que faziam parte da nossa vida antigamente. Nós precisamos deixar tudo aquilo que fazia parte da nossa vida antiga nas costas, para trás, e precisamos seguir para a luz. Um dia vai ser dia perfeito nas nossas vidas. Esse dia perfeito vai ser o dia em que nós nos encontrarmos com o Senhor, como aconteceu com a Raquel, irmã da Andréia Marques, que se encontrou com o Senhor, que faleceu, que partiu ontem, e descansou no Senhor e viu a glória de Deus. O dia perfeito que Deus tem reservado para o seu povo vai ser um dia sem obscuridades, vai ser um dia sem trevas, vai ser um dia sem dúvidas, vai ser um dia sem maus entendidos. Quantas vezes ao longo dessa vida a gente não convive com maus entendidos? Não é verdade? Nós precisamos romper com esses maus entendidos. O que é que você precisa para experimentar essa realidade? Para iniciar essa jornada? Nesse momento, eu gostaria que vocês ficassem em pé. Nós vamos orar. Eu louvo a Deus, porque enquanto nós estamos aqui dentro, a chuva está caindo.
ela está regando a terra. E nós estamos aqui na casa de Deus. No melhor lugar que um homem, uma mulher, um jovem e uma criança podem estar no domingo, no dia do Senhor. É o melhor lugar. Então, nesta noite, curva sua cabeça e feche os seus olhos. Eu quero orar por você, quero orar por nós. Deus está nos chamando a trilhar um caminho. Este caminho é o caminho dos justos. Deus está nos chamando a abandonar o caminho dos perversos e tudo aquilo que ele representa. Deus está nos chamando para vivermos uma vida de brilho, de luz. E é da vontade dele que onde quer que você esteja, essa luz brilhe. Só que eu repito, ela não é estática, é da vontade de Deus que a cada dia da sua jornada, da sua vida com Deus, a luz de Jesus em você brilhe mais e mais. Mas lembre-se, eu e você, nós estamos caminhando para o dia perfeito. Esse dia perfeito não chegou, não vai chegar enquanto nós estivermos nesse mundo, mas ele vai chegar. Hoje é noite de alegria, de celebração, mas também é noite de nós agradecermos a Deus. É noite de nós glorificarmos a Deus pelo dom gratuito que Ele nos oferece em Cristo Jesus. Pela possibilidade que temos nesta noite de nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas faltas, e de podermos começar uma nova etapa, inteiramente nova, que Ele tem reservado para cada um de nós. Eu quero orar neste momento por vocês, por nós, todos nós que estamos aqui. Fale com Deus, reagindo à palavra de Deus. Deus falou com você. É fundamental que todas as vezes que a palavra de Deus vem a nós, que nós reajamos a ela de alguma forma. Porque Deus espera que nós assim o façamos. Meu Deus, louvado seja o teu nome. Tu tens um chamado tão bonito para nós como igreja. Um chamado para seguirmos andando por esse caminho santo que é Jesus, que é um caminho estreito, é um caminho apertado, é verdade. O Senhor tem nos chamado, meu Deus, a ter as nossas faces iluminadas e cada dia mais iluminadas a cada dia. Na medida em que andamos, que prosseguimos, que avançamos, olhando para o Senhor, contemplando o Senhor, tirando os nossos olhos do mundo, tirando os nossos olhos dos homens maus, das pessoas que talvez nos prejudicaram de alguma forma. Meu Deus querido, concede-nos a graça de deixarmos tudo aquilo que um dia fez parte das nossas vidas para trás. Ainda que tenhamos que lidar com os nossos pecados, meu Deus, dá-nos a graça de deliberadamente abandonar hábitos que não te honram, que não te exaltam, que não te glorificam. Dá-nos a graça de reformar áreas nas nossas vidas que ainda carecem de mudança, que ainda precisam ser alcançadas pelo teu poder, pela tua graça e pela tua misericórdia. Meu Deus, age assim nas nossas vidas nesta noite, para o louvor da tua glória. Eu rogo por mim e rogo pelos meus irmãos que aqui estão, em nome de Jesus. Romanos 12, Igreja Cristã. Servir a Deus, servindo ao próximo.